Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 1 hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 1 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos com a quarta derrota do Benfica na Liga dos Campeões. Com esta derrota por 1-0 frente ao Leverkusen, o apuramento para os oitavos de final fica agora mais complicado. O único gol desta noite foi marcado pelos alemães aos 65 minutos por Patrick Schick. As águias somam a quarta derrota consecutiva e distanciam-se ainda mais da possibilidade de apuramento para o play-off de acesso aos oitavos. A reação ao resultado do jogo, José Mourinho, técnico dos encarnados, diz-se desolado. Dói-me o coração porque um miúdo que fez um excelente jogo faz um erro para o gol e depois, obviamente, a partir daquele momento, mesmo que nós tentássemos motivar e tentássemos tranquilizar, a equipa foi até ao fim, mas aí já foi com algumas dificuldades e depois eles meteram-se ainda mais atrás, com 4, 5 gigantes a fecharem a zona central. Nós aí depois não somos uma equipa muito poderosa no jogo aéreo e não conseguimos encontrar tantos espaços para jogar, mas obviamente frustradíssimo com o resultado, mas contentíssimo com a evolução da equipa e com a qualidade do jogo que nós fizemos. Mourinho considera que o Benfica esteve bem neste jogo, mas falhou na concretização. Benfica que se mantém com 0 pontos na principal competição europeia. E esta quinta-feira é a vez de o Futebol Clube do Porto entrar em campo frente aos neerlandeses do Utrecht. Na antevisão do duelo, o Francesco Farioli confessa esperar um adversário complicado neste regresso aos Países Baixos. Em conferência de imprensa na antevisão do jogo, o treinador dos Dragões garante que a equipa vai dar o máximo. We look at the table today, we could have maybe a wrong perspective about who they are. Se olharmos para a tabela, podemos ter uma perspectiva errada de quem são. Na temporada passada terminaram em quarto e competiram muito bem até ao fim. A estrutura é a mesma, tem jogadores muito interessantes e muita qualidade nos flancos. O ponta de lança também é de topo, um treinador com muita experiência. Será um jogo que vai exigir muito de nós, mas competir na Europa é sempre complicado. Temos de estar preparados, trabalhar muito e dar o nosso máximo. As Borja said, work hard and to push for the game of tomorrow. Questionado sobre a denúncia do árbitro Fábio Veríssimo, que acusa o Porto de coação e que levou a Federação Portuguesa de Futebol a abrir um processo disciplinar aos Dragões, Farioli concorda com a posição do clube. Acho que o clube foi muito claro. Eu concordo com tudo o que estava no comunicado. Confio totalmente no presidente e nos responsáveis que vão tratar este assunto nos locais certos e com as pessoas certas. E esperamos que tudo fique resolvido pelos melhores interesses do Futebol Clube do Porto. Francesco Farioli, foram declarações na antevisão à partida desta quinta-feira, num registro captado pelo Porto Canal, o duelo entre o Futebol Clube do Porto e o Utrecht, jogo da quarta jornada da Liga Europa, marcado para as 5h45 da tarde, conta com relato e análise para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. Mudamos agora de tema. Há mais uma grávida que teve um bebê numa ambulância. Tinha estado horas antes no Hospital de Portimão. O bebê nasceu quando a grávida de 40 semanas se dirigia novamente ao hospital. Tudo isto ocorreu na passada sexta-feira, uma notícia que foi avançada esta noite pelo Correio da Manhã. A mulher já tinha sido vista em Portimão, uma vez que as urgências em Faro estavam encerradas, mas a equipa médica que a assistiu mandou-a para casa e horas depois, com contrações, aliás, contactou o INEM de Lolé. Foi acionada uma ambulância, mas a mulher acabou por entrar em trabalho de parto no regresso ao hospital.
E o Presidente da República pede que o Governo esclareça de uma vez por todas de que forma é gerido o Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa questiona se é o Ministro que gera, como antigamente, ou se esse papel cabe à Direção Executiva ou mesmo a ambos. Em declarações no entroncamento, o chefe de Estado reconhece que o SNS tem um problema estrutural e recorre para isso a uma metáfora. A meu ver, é para onde se deve começar. Quer dizer, não se deve começar um edifício pelo telhado. Deve-se começar pelos fundamentos, pelos alicerces. Porque senão o que acontece é que, se não se começa nos alicerces, depois tudo começa a não jogar. É como um puzzle em que nenhuma peça joga certa. O Presidente da República aqui a insistir que a solução do problema de sistema no setor passa pela definição da orientação política da abordagem da saúde e nada mais disse sem comentar diretamente sobre o futuro da Ministra da Saúde. Falamos agora de presidenciais. Catarina Martins acusa o Governo de tapar os problemas do Orçamento do Estado para 2026 com a lei da nacionalidade. A candidata a Belém defende que um presidente tem a obrigação de lançar debates no país. Catarina Martins critica os temas que dominam a agenda política do Governo. Nós temos tido debates que não resolvem nenhum dos problemas que as pessoas sentem. Nós ouvimos uma lei da nacionalidade, por exemplo, em que há um ministro que diz que Portugal fica mais Portugal. Isto não significa nada. É uma lei que diz que quem está em Portugal, quem trabalha em Portugal, não tem lugar em Portugal. E nós não podemos ter uma sociedade que integra se dizemos às pessoas que elas estão sempre excluídas. Isso não tem nenhum sentido. Mas, para além disso, este debate não só está a ser mal resolvido, é cruel, não é o caminho que precisamos, como o Governo aproveitou para fazer essa lei no mesmo dia em que aprovava o Orçamento do Estado, para quê? Para que não se visse que no Orçamento do Estado falta tudo o que as pessoas precisam. Foram declarações de Catarina Martins esta noite numa entrevista à CNN Portugal. Jorge Pinto admite desistir da corrida a Belém caso isso seja necessário para garantir a presença de um candidato de esquerda na segunda volta das eleições, uma hipótese aventada pelo candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, mas para que esse cenário se verifique, Jorge Pinto coloca algumas condições. A acontecer isso é com condições. A primeira condição é que essa congregação de forças seja efetivamente numa candidatura de esquerda. A segunda condição é que outros candidatos assumam o mesmo. E assumam o mesmo, por exemplo, se for eu o candidato mais bem colocado. Eu não quero soar arrogante, mas vejamos o que aconteceu ontem em Nova Iorque. Um candidato que há meses tinha 1% nas sondagens ganhou com mais de 50% a eleição da Câmara de Nova Iorque. Portanto, eu venho para esta eleição com muita vontade. Eu arrisco-me a dizer que sou, se calhar, o candidato com mais energia e mais vontade de ganhar esta eleição. Eu venho mesmo com vontade porque eu sei que posso ser um Presidente da República à altura do momento histórico que nós estamos a viver. Numa entrevista à RTP, Jorge Pinto criticou ainda António José Seguro por não se assumir como um homem de esquerda na corrida a Belém. Diz que esse é um dos pontos que o distingue do candidato apoiado pelo PS. Eu nunca vou ter vergonha de dizer que sou de esquerda. Acho, aliás, estranho que um antigo secretário-geral do principal e maior partido de esquerda da nossa democracia tenha vergonha de o dizer. O senhor acha que estas noções de esquerda e direita ainda funcionam nos dias de hoje? Eu acho que elas são essenciais. Acho que, na verdade, são cada vez mais essenciais por uma razão muito simples. É que a República precisa do confronto de ideias. Jorge Pinto, o candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, considera que representa a esquerda moderada na corrida a Belém. Pedro Duarte garante que a escolha de Jorge Sobrado para o Pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Porto não teve como critério a maioria eleitoral. Jorge Sobrado era candidato a vereador pelo Partido Socialista e tinha sido designado precisamente para assumir a pasta da Cultura caso Manuel Pizarro viesse a vencer as eleições. Acabou por se juntar ao autarca do PSD, Pedro Duarte, como vereador independente. O agora Presidente da Câmara diz que foi fácil esta escolha de Jorge Sobrado. De facto, esse não foi o meu critério. Eu diria que o facto de nós termos conseguido uma maioria nesta fase que permite mais estabilidade e mais coesão, mais solidez à governação, é uma espécie de benefício colateral, eu diria, não é? É uma vantagem de facto, mas é uma vantagem adicional que não foi a que motivou esta decisão. Aliás, eu disse logo na noite das eleições e disse depois que estava absolutamente disponível e preparado para governar sem maioria absoluta. Portanto, não haveria qualquer problema quanto a isso. Também Jorge Sobrado falou aos jornalistas esta noite e explica que o convite para integrar a lista de Pedro Duarte partiu do próprio social-democrata e promete manter a essência dos programas quer do PS, quer do PSD. É para esse trabalho que me disponibilizei, pondo em diálogo o programa que desenvolvi na campanha eleitoral com outros programas, nomeadamente o programa Vencedor, mas com outras ideias da cidade. Nenhum programa está fechado, está sempre em aberto, porque uma cidade é sempre um território em aberto.
Declarações de Jorge Sobrado, recém-eleito vereador da Cultura da Câmara do Porto, em declarações aos jornalistas. E a Proteção Civil registrou mais de 1000 ocorrências em Portugal continental até às 10 horas da noite. Foram registadas várias inundações, quedas de árvores e estruturas. Além disso, algumas casas ficaram sem eletricidade. Tudo isto devido ao mau tempo e à passagem de uma superfície frontal fria que está a atravessar o continente. A região mais afetada foi Lisboa e Val do Tejo, com mais de 500 ocorrências. E no total, entre a meia-noite e as 2 da manhã desta quarta-feira, na madrugada, estiveram mais de 4.000 operacionais no terreno. Entretanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforça também que se vão manter os avisos devido à agitação marítima na costa ocidental. Tempo ainda para falar de atualidade internacional. Os Estados Unidos podem reduzir o tráfego aéreo em 10% até sexta-feira em 40 importantes aeroportos. Isto se não houver um acordo para acabar com o shutdown governamental. Uma notícia avançada pela Reuters. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alerta para a falta de pagamento dos salários de controladores de tráfego aéreo. Dezenas de milhares de voos têm estado atrasados ou foram cancelados e a segurança da aviação pode estar em risco. E subiu para 12 o número de mortos na sequência da queda de um avião de carga nos Estados Unidos, um acidente que ocorreu na noite desta quarta-feira no estado do Kentucky. A atualização foi feita pelo presidente da Câmara de Louisville na rede social X e que adianta que o número de vítimas mortais pode estar prestes a aumentar. Craig Greenberg acrescenta que há ainda vários desaparecidos na sequência do acidente, um avião da UPS que caiu logo depois da descolagem. A investigação sobre o acidente está a cargo do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes norte-americanos. E Donald Trump diz que Putin lhe pediu para resolver a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos afirmou que esse pedido foi feito durante uma conversa recente, mais propriamente há 2 semanas. Putin diz que há 10 anos que tenta resolver esta guerra, mas não consegue e sugere por isso que devem ser os Estados Unidos a fazê-lo. É então o que adianta a agência Ukrinform. E a fechar, as forças de defesa israelita afirmam ter matado um combatente do Hamas. Alegam que era responsável por manter 6 israelitas em cativeiro em Gaza, isto na sequência dos ataques do 7 de outubro de 2023. Os 6 reféns foram todos libertados e numa publicação na rede social X, Israel diz que o ataque foi realizado em resposta às violações do acordo de cessar-fogo por parte do Hamas. Este que é um ataque que terá acontecido a 29 de novembro. E é assim que fechamos o Jornal da 1 da manhã. A informação fica por aqui, mas está de regresso daqui a pouco, à 1h30, com a síntese. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.